Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1 com mais uma videoaula e uma videoaula bem rápida sobre regras de derivação para que vocês consigam praticar ainda mais essas propriedades, tá? Então, regras de derivação para a gente são propriedades aritméticas da derivação. Como a derivação se comporta com relação à soma, à subtração de funções, ao produto e à divisão de funções, tá certo? Então, a gente vai começar com duas funções diferenciáveis em um ponto A, tá? Então, isso daqui já traz, então tem uma função f, a função g, funções diferenciáveis em A. Isso consigo já traz muita informação. Isso já está dizendo que f e g são funções definidas em alguma vizinhança de A, ou seja, elas são definidas em algum intervalo aberto contendo o próprio ponto A, tanto a f quanto a g, e satisfaz aquele limite que é o conceito de Newton que define a derivada. Limite de f de x menos f de a, quando, dividido por x menos a, quando x tende a existe. E limite de g de x menos g de a, dividido por x menos a, também vai existir. Tá? Sobre essas hipóteses, então não pode faltar, ela tem que ser diferenciável em a. F mais g de x também é diferenciável em a, assim como f menos g de x também é diferenciável em a. E não só isso, vale a seguinte expressão. A derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Ou seja, a derivada da soma de f mais g, da função f mais g no ponto A, é a derivada da função f mais a derivada da função g no ponto A, e a derivada da função f menos g no ponto A é a derivada da função f menos a derivada da função g no ponto A. Tá claro? E aqui a demonstração é bem simples, porque é só uma questão de aritmética e reorganizar os limites, tá? Por definição, limite de f mais ou menos, é que a gente vai fazer já do caso geral, mais ou menos g no ponto A, é limite quando x tende a de f mais ou menos g em x, menos f mais ou menos g no ponto A. F mais ou menos g em x é f de x mais ou menos g de x. F mais ou menos g no ponto A é f de A mais ou menos g no ponto A. Tudo isso dividido por x menos A. E aqui eu vou ter, quando reorganizo essa expressão, eu vou ficar com limite quando x tende a A de f de x menos f de A dividido por x menos A mais ou menos g, limite de g de x, mais ou menos g de x menos g de a dividido por x menos a. Então eu tenho um limite disso tudo, tá? Esse limite aqui eu sei que existe, porque por definição, por hipótese, na verdade, a minha função f é diferenciável no ponto A. Assim como esse outro limite aqui eu também sei que existe, porque por hipótese a minha função g é diferenciável no ponto A. Portanto, soma de limites existentes ou subtração de limites existentes a gente tem que o limite da soma vai ser a soma dos limites, assim como o limite da diferença é a diferença dos limites. Portanto, isso aqui vai dar f' de A mais ou menos g' de A. Tá claro? Próxima propriedade é com relação à multiplicação. Tá? Se eu tenho que fg é diferenciável no ponto A, então o produto delas duas também vai ser diferenciável no ponto A e é dado por essa expressão aqui, que é conhecida como regra de Leibniz. Tá? Regra Leibniz. Qual é o inventor do cálculo, tá? E o que é que diz a regra do produto, tá? Diferentemente da soma, que é uma propriedade importante, você está dizendo que a derivada respeita a soma, ou seja, respeita soma e diferença, e se você multiplicar por uma constante, isso também vai ser preservado, tá? Então, o que isso mostra em geral é que a derivada vai respeitar uma combinação linear de funções. Tá? A derivada se comporta bem com combinações lineares de funções. Tá? Então, se eu tenho uma função f mais ou menos uma constante vezes uma função g, a derivada dessa expressão é a derivada de f mais ou menos essa constante vezes a derivada de g. Tá claro? No caso do produto, a regra de Leibniz diz o seguinte:
A derivada do produto em um ponto A é a derivada da primeira função no ponto A vezes a segunda, mais a derivada, mais a primeira no ponto A vezes a derivada da segunda. E é claro que isso aqui não tem uma ordem, tá? Já que f de g, f vezes g no ponto A é igual a g vezes f no ponto A. Tá bom? E a prova disso também usando as propriedades diretas de limite, tá? A derivada de f vezes g no ponto A, por definição, é o limite quando x tende a A, de f vezes g no ponto x, menos f vezes g no ponto A, dividido por x menos A. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um truque, que é um truque parecido com o que vocês fazem no exercício que eu passei para provar o limite do produto, tá? Naquele exercício, quem não fez ainda, já está devendo, deveria ter feito, aproveita aqui e vê mais ou menos a ideia, tá? Que é o seguinte. Para essa expressão, para eu poder desenvolver essa expressão, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar zero, só que somar zero de uma forma esperta. Né? Eu boto menos f de x vezes g de A, mais f de x vezes g de A. Tá claro? Quando eu faço isso, eu posso reorganizar a minha expressão. Ela vai ficar limite quando x tende a A de f de x que multiplica g de x menos g de A. Tá vendo? Aqui eu tenho g de x e aqui eu tenho g de A. Mais, e tudo isso dividido por x menos A, mais, eu vou botar agora o g de A em evidência, e eu vou ficar com f de x menos f de A, tudo isso dividido por x menos A. Tá? Então, o que é que eu vou ter aqui? Esse produto, esse limite aqui, individualmente existe. Tá? Quando x tende a A, porque por hipótese a minha função é diferenciável no ponto A. Minha função g é diferenciável no ponto A. Então esse limite aqui vai para g' de A. E ele está sendo multiplicado por uma função f de x que é contínua em A. Por que ela é contínua em A? Porque ela é diferenciável em A. Tá? E a gente já viu na aula passada que ser contínua implica... ser diferenciável implica ser contínua. Tá? Então aqui eu tenho um produto de funções cujo limite quando x tende a A existe. Tá? Então esse limite total aqui vai existir e vai ser o produto dos limites. Tá? Do mesmo modo, aqui eu tenho uma constante. Então, o limite quando x tende a dessa constante é a mesma. E essa expressão aqui, por definição, o limite existe quando x tende a, porque a minha função f é diferenciável no ponto A. Então, esse limite total também existe. Então, eu tenho uma soma de dois limites que existem. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Isso vai ficar f de A, por continuidade, vezes g' de A, mais g de A vezes f' de A, que é o que a gente queria mostrar. Tá? Primeiro exemplo, a gente considera a função f de x igual a 5x ao cubo vezes raiz de x. Essa função só está definida para x maior do que zero. Na verdade, está definida para x maior ou igual que zero. Mas ela só vai ser diferenciável para x maior que zero, porque como a gente já viu, a função raiz de x não é diferenciável quando x é igual a zero. Tá? Apenas é diferenciável para x maior do que zero. Portanto, essa função aqui, para x maior que zero, é diferenciável por essa propriedade do produto, que eu vou ter um produto de funções diferenciáveis para qualquer x maior que zero. E não só isso, ela diz como é que vai ser a derivada. A derivada de f vai ser a derivada dessa primeira função, que é 15x ao quadrado, vezes essa segunda função, que é raiz de x, mais essa primeira função, que é 5x ao cubo, vezes a derivada de raiz de x, que a gente já calculou, que é 1 meio, 1 sobre 2 raiz de x, tá? 1 meio de 1 sobre raiz de x. Portanto, a derivada de f é 15x ao quadrado raiz de x, mais 5 meios de x ao cubo raiz de x. Tá claro? Nessa terceira propriedade, a gente vai precisar, além de assumir a existência das derivadas da função f e da função g no ponto A, assumir que a função g não se anula nesse ponto A. Tá? Então, se isso ocorre, se a função g não se anula em A, a gente pode considerar o quociente da função f de x sobre g de x numa vizinhança de x. Pode ser que a função g se anule em outros pontos. E nem sempre a gente vai poder considerar o quociente. Mas como g de A é diferente de zero e a função g é contínua em A, porque ela é diferenciável, então vai ter algum intervalozinho
contendo A, um intervalozinho aberto, que ela é totalmente diferente de zero ali naquele intervalo. Tá? Pelo teorema do valor intermediário. Portanto, em alguma vizinhança de A, esse quociente vai estar sempre bem definido. Então, o que é que a regra diz? Que quando ambas as funções são diferenciáveis em A, então I e G de A é diferente de zero, então esse quociente também é diferenciável em A, e a derivada de f dividido por g no ponto A das funções, do quociente das funções, é a derivada da função no numerador, no ponto A, f' de A, vezes a função do denominador no ponto A, g de A, menos a função do numerador no ponto A, vezes a derivada do denominador no ponto A. Tudo isso dividido por g de A ao quadrado, ou seja, a função do denominador ao quadrado. Por isso você prevê a hipótese de g de A não poder se anular também. Desculpem, tá? Então, essa expressão aqui, por definição, é o limite, quando x tende a A, do quociente de f sobre g no ponto x, menos o quociente de f sobre g no ponto A, tudo isso dividido por x menos A, tá? Então, quando o x vai, então isso aqui é igual quando o x vai ao limite quando o x vai para A, de f de x menos g de A, menos f de A, g de x, dividido por g de x, g de A, que multiplica x menos A. Tá? Só fiz desenvolver esse quociente. Tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui? Novamente somar e subtrair zero. Só que aqui eu estou fazendo isso com menos f de A, g de A, mais f de A, g de A. E por que eu faço isso? Porque aqui eu tenho essa expressão, f de x vezes g de A. E aqui eu tenho f de A, g de x. Tá? Quando eu faço isso, eu posso botar o g de A em evidência, olhando para essa expressão aqui. Tá? Posso botar o g de A em evidência, g de A vai se cancelar com esse g de A. Eu vou ficar com f de x menos f de A dividido por g de x, que multiplica x menos A. Tá? Vou olhar para a expressão f de x menos f de A dividido por x menos A, que existe, porque por hipótese a função é diferenciável no ponto A, e ela está definida, essa expressão está dividida pela função g de x, cujo limite também existe e é diferente de zero. Então, pela propriedade dos quocientes de limites, isso aqui vai dar o limite de f de x menos f de A dividido por x menos A, dividido pelo limite de g de x. Certo? Isso dá f' de A, g de A pela continuidade da função g no ponto A. Tá? No outro lado, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que f de A vai ficar em evidência, g de A menos g de x, dividido por g de x, g de A, x menos A. Tá? Quando eu aplicar o limite, a gente vai ficar com f de A dividido por g de x menos g de A, quando x tende a A. Então, pela continuidade de g, isso vai tender a f de A dividido por g de A ao quadrado, vezes g de A menos g de x dividido por x menos A. Que isso é menos g de x menos g de A dividido por x menos A. Então, esse limite vai tender a menos g' de A. Como esse limite existe, isso vai ser um produto de dois limites que existem, isso vai tender a f de A dividido por g de A ao quadrado menos g' de A. Essa soma aqui vai dar o que a gente queria. F' de A, g de A menos f de A, g' de A dividido por g de A ao quadrado. Tá bom? A gente vai para alguns exemplos no próximo quadro e finaliza. A aula de hoje é bem rápida, tá bom? Então, até o próximo quadro. Então, pessoal, o primeiro exemplo, a gente vai pegar a função 1 sobre x elevado a n, tá? Isso está definido para todo x diferente de zero, tá bom? Então, essa expressão, ela vai ser diferenciável para todo mundo, já que para todo x diferente de zero, e vale a derivada dessa expressão, vai ser derivada da função do numerador, que como é constante, a derivada de constante é zero, vezes o denominador, x elevado a n, menos o numerador, que é 1, vezes a derivada de x elevado a n, que é n, x elevado a n menos 1. Tudo isso dividido
pelo denominador ao quadrado. X elevado a n ao quadrado, que dá x elevado a 2n. Tá? Quando eu simplificar, isso vai ficar n menos n dividido por x elevado a n menos 1. Tá claro? Terceiro exemplo, f de x igual a raiz de x menos 1 sobre raiz de x. Então, essa expressão está definida para todo x maior, maior do que zero, por causa desse quociente, e vai ser diferenciável em todos os x maior que zero. Por quê? Porque a minha função raiz de x é diferenciável para x maior do que zero. Tá? Então, f' de x vai ser a derivada de raiz de x menos a derivada de 1 sobre raiz de x. Derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Menos a derivada de 1 sobre raiz de x é derivada da constante, dá 0, vezes raiz de x, menos a derivada de raiz de x vezes 1, que é 1 sobre 2 raiz de x vezes 1. Tudo isso dividido por raiz de x ao quadrado. Tá claro? Então isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de x, menos com menos mais 1 sobre 2 raiz de x dividido por x. Isso vai dar 1 sobre 2x raiz de x, que é igual a x mais 1 dividido por 2x raiz de x. Tá claro? O último exemplo de hoje, exemplo 4, considera a função f de x igual a raiz de x ao cubo para x maior do que zero. Essa função está definida para x maior ou igual que zero. Mas ela não vai ser diferenciável em x igual a zero. Na verdade, a gente não está nem falando sobre isso. A questão é, para a gente usar essa propriedade aqui, a gente vai escrever ela como sendo um produto de raiz de x vezes raiz de x vezes raiz de x. E, portanto, a gente, para usar a propriedade do quociente, a gente tem que restringir o domínio dela para x maior do que zero, para que a gente possa usar aquela diferenciável. Do quociente não, desculpa, do produto. Para usar a regra de Leibniz, a gente precisa que ela seja diferenciável. Tá? Mas, na verdade, a gente teria que olhar se ela é diferenciável zero pela definição. Tá? Aí. Então, quando eu faço isso, eu tenho que f de x é raiz de x que multiplica raiz de x vezes raiz de x. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o produto aqui, a regra de Leibniz aqui. Isso vai ficar derivada desse primeiro, derivada de raiz de x, vezes o segundo, raiz de x vezes raiz de x. Aqui. Mais o primeiro, tá, raiz de x, vezes a derivada do segundo. A derivada de segundo, como as funções f e g aqui são iguais, vai ficar duas vezes raiz de x vezes a derivada de raiz de x. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, vezes raiz de x vezes raiz de x, vai ficar raiz de x sobre 2. Mais raiz de x, que multiplica 2 raiz de x, dividido por 2 raiz de x. Isso vai dar 1. Vai dar raiz de x. 3 meios de raiz de x. Tá claro? E aí fica, para a cena do próximas aulas vão ser funções trigonométricas, tá? A gente vai estudar as funções trigonométricas, só que agora do ponto de vista com as nossas ferramentas de cálculo. Então a gente vai se preocupar com a questão da derivada, do seno e do cosseno e consequentemente das outras funções. E a gente vai recair no que se conhece como limites fundamentais, tá? Portanto, eu quero que vocês, para chegar nessa parte, primeiro revejam aquilo que se viu no ensino médio. A definição do seno, as propriedades trigonométricas, tudo aquilo que vocês veem ou deveriam ter visto no ensino médio. Então peguem livros, peguem videoaulas, assistam essa propriedade. Não se preocupe com a propriedade de cálculo, que decorre da teoria de limites, que a gente vai ver isso em detalhes. Tá claro? Então por hoje é só. Faça